O dia era 18 de setembro de 2010, o dia do lançamento de Pokémon Black e Pokémon White, os jogos que acabaram com a evolução da franquia Pokémon. O que é irônico, já que uma das dinâmicas principais dela é a evolução. As maiores críticas sobre a franquia Pokémon naquela época eram voltadas para a falta de evolução na franquia e os jogos serem sempre os mesmos, com uma Pokédex que sempre apelava para os de sempre, mecânicas de batalha inalteradas desde Rubi e Safira e uma falta de carinho imensa na narrativa e na história. Bom, Pokémon Black and White veio para mudar isso. Mais de 11 anos já tinham se passado desde o lançamento dos primeiros jogos da franquia, Red and Blue. E apesar de Pokémon ainda ser um sucesso absurdo, a Pokémon Company aparentemente temia que muitos dos fãs antigos fossem parar de consumir a franquia. Então a sua aposta em um novo foi muito clara: fazer um rebrand na franquia, trazendo novos fãs e uma nova fórmula para os jogos. Tanto é que no primeiro episódio do anime, eles simplesmente apresentam o Ash. Tipo, cara, quem não conhece esse cara? Enfim, a proposta era mesmo como um rebrand na franquia, largando as raízes das primeiras gerações e tentando criar uma estética única para essa região. Eles só não contavam que a comunidade não ia receber isso de braços abertos. Esses jogos marcaram o começo do fim de Pokémon na geração do Nintendo DS, o portátil mais popular de todos os tempos. E são lembrados até hoje como os jogos que mais dividem opinião na comunidade. Hoje você vai poder acompanhar a história de Pokémon Black and White e entender o porquê que esse jogo a cada ano envelhece cada vez mais como um belo vinho de Bordeaux na França. Logo no começo do jogo, a gente já nota a beleza da art style dele. Sério, olha a beleza e a singularidade desses gráficos. E parando pra pensar, a art style de Pokémon sempre foi um ponto muito forte. Se a gente pegar ali o Crystal até o Emerald ou Platinum, sempre foram gráficos assim, muito marcantes, né, cara, que definiam essa franquia. Tu batia o olho e falava, pô, isso aqui é Pokémon, não tem como distinguir. Só que aqui, honestamente, eu acho que eles alcançaram o mais alto nível da art style. Esse jogo é lindo, é extraordinariamente lindo. Cada cenário, cada detalhe, na minha opinião, é o game da franquia Pokémon com os gráficos mais únicos e marcantes de todos. Sério, esse jogo é incrível, cara. E continuando falando de pontos que Pokémon sempre foi muito forte, deem uma olhada na música de Novema Town, a primeira cidade do game. Cara, a primeira cidade ter uma música tão marcante quanto essa, em um contexto onde eles queriam dar uma repaginada na marca, isso é cinema. Na verdade, não só na primeira cidade, mas em todo o jogo, foi um carinho muito grande que eles colocaram nessa questão da trilha sonora e efeitos sonoros desse jogo. Aliás, eu queria parabenizar o diretor musical desse jogo, o nosso querido Shota Kageyama. Que trabalho fenomenal do Kageyama. Mais tardar no comentário a gente vai destacando aí algumas músicas interessantes desse jogo. Pokémon Black and White foi o primeiro game da franquia a trazer os Pokémons se mexendo durante a batalha. Isso não tinha antigamente, se tu pegar o Platinum não tinha isso, muito menos antes. O engraçado é que muita gente não gosta disso, cara, e eu realmente não consigo entender o porquê, cara. Pra mim é muito carismático esses bichos se mexendo. Se a gente pegar os jogos de Pokémon do DS, cara, pelo menos foi assim comigo, depois que eu joguei o jogo pela primeira vez, é muito estranho tu voltar e não ver os bichos se mexendo, sabe? Enfim, eu achei que isso foi uma mudança excelente que a franquia trouxe nessa geração. Outro ponto único desse jogo que não tem em relação aos games anteriores
são os jogos de câmera. O que eu quero dizer com isso é que em algumas ocasiões dentro do game, a câmera muda, né, de perspectiva de um 2D para um 3D, né? Um 3D emulado no 2.5D. E cara, fica sensacional. Sabe? Isso sim é carinho. Isso aqui é onde tu vê se a empresa fez o jogo com carinho ou não. Vou deixar um exemplo pra vocês aí, pra vocês verem do que eu quero dizer. Cara, isso era fantástico num jogo de Pokémon naquela época, sabe? Muito foda. A Game Freak deu a vida nesse jogo, cara, realmente. E outro ponto que a gente com certeza não pode deixar de falar quando a gente compara jogos antigos com ele, são as cutscenes. Cara, as cutscenes desse jogo são absurdas. Cara, não sei, talvez seja realmente as melhores cutscenes que a gente já teve em toda a franquia. Porque ela utiliza muito bem a primeira e a segunda tela do DS, sabe? Utiliza muito bem todo o potencial do hardware. É realmente excelente, cara. Não tem muito o que falar. Os detalhes, os momentos em que as cutscenes aparecem, elas são muito bem construídas, sabe? E assim, é uma evolução enorme se a gente comparar com o último jogo, né, que teve uma região sendo lançada, que foi Platinum. Vou deixar a comparação pra vocês verem o que eu quero dizer. Mas deixa eu falar pra vocês. Cara, eu tava procurando um Pokémon novo pra usar no meu time, aqui no final de Striaton. E aí eu lembrei qual é o motivo que ainda hoje afasta muita gente desses jogos. A Pokédex. Na mitologia grega, Aquiles era um grande guerreiro, praticamente invencível. Sua mãe Tétis o mergulhou no rio Estiga em Tártaro para torná-lo imortal, mas o segurou pelo calcanhar, que acabou se tornando sua única parte do corpo vulnerável. Anos e anos depois, Paris, o filho do rei de Troia, matou Aquiles. Como? Mandando uma flecha envenenada certeira no seu calcanhar, o único ponto fraco do guerreiro. Por isso, hoje em dia, quando queremos falar de ponto fraco de alguma coisa, a gente usa a expressão calcanhar de Aquiles. E, sem dúvidas, pelo menos pra mim, o calcanhar de Aquiles de Pokémon Black and White é a sua Pokédex. Liberei essa parte aqui de baixo. Vamos ver se ao menos aparece algum bicho interessante para eu poder estar utilizando. Só entrar aqui no mato e... Cara, olha essa... Olha isso. Que bicho feio, velho. Cara, esse é o grande problema dessa região. A falta de qualidade na Pokédex. Porque uma coisa é fato. Essa ideia que eles tiveram de te forçar a usar Pokémon somente daquela região é uma ideia muito boa. Eu considero uma das melhores ideias que eles já tiveram. Porque isso te força a meio que sempre estar utilizando coisas novas. Ou seja, conhecer a nova região de fato. Só que a maneira com a qual eles fizeram isso foi, francamente, bem medíocre. A Pokédex de Unova é até hoje a Pokédex que mais introduziu novos Pokémon. Ao todo foram 156 novos bichos. E isso é ótimo, eu acho que quanto mais variedade, melhor. E mais legal ainda, tu só podia usar esses 156 novos Pokémon durante a campanha principal. Por mais que seja meio polêmico, eu acho que isso é excelente. E cara, pra mim isso ia ter em todos os jogos dessa franquia. Porque isso te força a vivenciar a nova geração, a experimentar os novos Pokémon que lançaram. Só que o grande problema disso tudo, que fez isso se tornar o calcanhar de Aquiles dessa geração, na minha visão pelo menos, foi o design e a estética desses Pokémons. Porque, primeiro, vamos dar uma olhada nos iniciais dessa geração.
A gente tem aqui a Snize, o Tapping e o Oshawott. E cara, na minha opinião, esse trio de iniciais são os piores da franquia. Por uma margem muito grande até pro segundo colocado. Eu acho todos eles extremamente medianos. A Snive até tem um design que me agrada, mas o carisma é zero. Cara, literal, eu acho que esse é o inicial mais sem personalidade de todos. Eu acho que até o Chespin tem mais sal. Tapping. Cara, eu não posso mentir, sabe? Eu acho o Emboar brabo. As outras evoluções não têm cabimento. Você pega literalmente um porco laranja, cara. E o Oshawott é feio que dói. Ele tem a evolução de designs menos harmônicas que eu já vi, sendo fã dessa franquia há mais de 10 anos. Mas ele pelo menos tem carisma, isso a gente precisa admitir. Eu sinto que eles são realmente todos sem graça, sabe? Não sei explicar muito bem. Eu só olho pra isso aqui e eu não vejo nada. Mas talvez o resto da Pokédex salve, vamos ver. Eu acho que não. Patrat, Latios, Turrulion, Muna, Musharna, Blitz, Woobat, Swoobat, Aldino, Veniped, Williped, Scoliped, Cotone, Basculin, Maractus, Trubbish, Yarptor, Godita, Solozes, Vanillette, Vanillus, Vanillux, Emolga, Fungus, Amongus, Alomalola, Clink, Clank, Kikiklang, Stunfisk, Mandibuzz, Durant. Esses são apenas alguns pokémons que eu acredito que a maioria das pessoas considerem como fraco de design. São designs totalmente sem graça, sem personalidade e sem sal. Sabe, parece que a maioria das coisas nessa Pokédex foi feita à pressa. Sabe, isso é uma pena, porque esse jogo foi feito com tanto carinho. Mas eu acho que nessa parte eles pecaram muito. Porra, é óbvio que ela tem seus pontos fortes, né? A gente não pode também só querer criticar. Como, por exemplo, o Stoutland, que é um Pokémon que eu acho muito, muito bacana. Ele tem um design único e a lore dele também é bastante bacana. Ele é um Pokémon sábio e que ajuda pessoas que estão encalhadas no mar ou em montanhas. Ou seja, ele ajuda as pessoas a se escaparem de problemas. O Suana também é muito bacana. Inclusive, ele é meu Pokémon favorito de todos os tempos. Eu acho ele muito, muito bacana. E o Chandelure também é incrível. Excelente, excelente Pokémon. Rexos, então, é um fenômeno. Acho muito brabo também. E o Druddigon também eu acho bem bacana. Ele é um bicho bem bacana mesmo, cara. Inclusive, a descrição da Pokédex dele é animal. Ele é um bicho que absorve luz solar com as suas asas pra poder se mover, pô. E, tipo, se a temperatura corporal dele cair, o bicho fica paralisado. Isso é foda, pô. Só que, em geral, é uma Pokédex bem mediana pra baixo. Porque, apesar de seus pontos fortes, os pontos baixos são, na minha visão, extremamente baixos. O Garbodor, por exemplo, é literal um saco de lixo, mano. Mas ele não é tão ruim assim quanto os outros que estão por vir. Pelo menos eu acredito que não. A gente tem o Vanillux, por exemplo, que é um sorvete. Isso aqui é um absurdo ter virado um bicho oficial. A gente tem um Among Us que, pô, isso aqui é inacreditável ter chegado no jogo final. E o pior de todos. Stunfisk. Isso aqui é inacreditável, eu não vou comentar sobre isso. Então, cara, pra finalizar essa parte de Pokédex, eu acredito sim que ela é uma Pokédex ruim. Mas ela tem seus pontos fortes, então acho que dá pra levar, sabe? Não é uma Pokédex mediana que vai destruir um jogo tão bom como esse. Nesse ato do vídeo eu queria falar mais sobre a estética e a atmosfera de algumas cidades e lugares dentro de Unova. Porque pra mim esse é um ponto que foi construído de maneira brilhante nesse jogo, sério. A estética dele é brilhante, cara. Por Unova ser baseado em Nova York, a gente vê um monte de lugares bonitos e bem feitos, sabe? Lugares urbanos, lugares centenários, florestas, pontes, portos. Eu queria começar falando de Nacrane City. Essa é uma das cidades mais legais do jogo, na minha opinião, porque pra mim ela meio que marca o ponto de partida da onde começa a experiência Black and White, sabe? Eu acho que depois que tu chega aqui, aí sim começa a ficar Black and White mesmo. Porque a partir daqui a estética fica muito marcante, sabe? Eu acho que é a partir daí que esse jogo começa a te marcar. Então,
Para mim, ela é a cidade que realmente marca esse ponto de partida nessa aventura Black and White. Mas sim, na Crane City, ou a Cidade da Arte, como é conhecida, é uma cidade extremamente peculiar no seu visual. Ela é realmente... Se tem um lugar que a gente pode chamar de único nesse jogo, é na Crane. Isso porque as suas construções são, na verdade, armazéns centenários que as pessoas, os moradores, hoje em dia usam para fazer construções. Então as casas são armazéns, até o café da cidade já foi um armazém centenário que agora é reutilizado. E isso torna a estética do lugar muito artística, sabe? Tanto é que ela é um epicentro da arte da cidade. Ela atrai muitos artistas vanguardistas por causa da reutilização dos armazéns, né? Para fazer as construções da cidade. Ela também é a cidade natal de Burg, que é o líder de ginásio de Castelia. E ela também abriga o ginásio da Lenora, que é uma treinadora do tipo normal. E o engraçado é que o seu ginásio fica dentro da biblioteca da cidade, que por sua vez fica dentro do museu da cidade, que por sua vez é o maior ponto turístico dela. Dentro desse museu são feitas exposições artísticas, tanto de fósseis, Pokémon ou mesmo até pedras. E cara, a vibe que essa cidade passa é muito reconfortante, sabe? Até o tema dela te passa essa sensação. E ela é uma cidade que mantém essas origens até hoje, né? Por isso que a gente vê os armazéns. Então, cara, é uma cidade, assim, excelente, belíssima e realmente, pra mim, marca o início do que é a experiência Black and White. E antes de mesmo que a gente pudesse chegar em Castelia City, a próxima cidade do jogo, a gente tem um dos momentos mais fodas desse jogo, que é passar pela Sky Arrow Bridge. Sabe, eu não vou dizer muito, eu só vou deixar na tela porque eu acho que é autoexplicativo. Então, cara, é uma super ponte que liga na Crane com Castelia. Eu acho que isso aqui foi feito de maneira excelente, cara. Esse é um dos pontos, um dos lugares dessa franquia que mais é lembrado pelos fãs. A gente vai ver fan art. Tem muita fan art dessa ponte, né, da Sky Arrow Bridge, até mesmo wallpapers, cara, que são criados pelos fãs. Então, excelente lugar também, eu acho que é um dos mais marcantes. Quando a gente pensa em metrópoles em Pokémon, algumas cidades vêm à mente. Goldenrod, Limbasa, Jubilife, Lumiose, mas poucas delas são tão marcantes quanto Castelia City, a cidade portuária de Unova. Primeira coisa que a gente nota nessa cidade é o tema, cara. Combina demais, cara, com esse lugar mais comercial, mais metrópole mesmo. Sabe, outra banger do Kageyama, cara, o homem não erra. E esse aqui é basicamente o epicentro comercial da região de Unova. É aqui onde a economia gira. Graças à sua localização estratégica e à gama de oportunidades, vários empresários e trabalhadores se alocam em Castelia para oportunidades de trabalho. Ela é realmente a cidade dos negócios, cara. Inclusive, existe um prédio aqui dentro de Castelia que representa o prédio da Game Freak. Ou seja, se tu entrar lá, tu vai conseguir falar com os devs do jogo, né? Óbvio que através de NPCs, mas porra, se tu tá bom já, né? Só que mesmo ela sendo a cidade dos negócios, não é por isso que ela vai deixar de ter seus pontos de entretenimento. A gente tem, por exemplo, a Companhia de Batalha, que é um prédio onde a gente pode batalhar em troca de recompensas. A gente também tem o quiosque de Castelia Cone,
que é basicamente uma casquinha de sorvete que é bem famosa e nova, inclusive ela até aparece no anime, e que você pode comparar aqui no jogo, né? Um item de cura. Só que ela não fica disponível todos os dias da semana, cara. Olha que interessante. Você só pode comprar Castanha Cone na terça-feira. Se for em outro dia, vai estar uma fila gigantesca e eles vão te falar que o estoque acabou, sabe? Então, muito bacana isso também. Ah, e pra deixar claro também, quando tá no inverno, ele não abre. Ou seja, se tu tá jogando o jogo na estação de inverno, você não vai conseguir comprar a Castanha Cone. A gente também tem o Café Sonata, que é um ponto de encontro de trabalhadores de Castelia depois de um expediente de trabalho. Então, eu acho que ela cumpre muito bem o seu papel como uma cidade grande. Apesar de que eu acho que nesse jogo ela é mais estética do que conteúdo. Eu acho que isso fica mais pra sequência, né, pra Pokémon Black and White 2, porque aí, cara, Castelia vira outro nível. Nimbasa City. Nimbasa City é a cidade da diversão em Unova. É uma cidade enorme, que tem seu destaque principal por ser justamente a cidade do entretenimento em Unova. Ela é como se fosse a contraparte de Castelia. Lá, o que rola são negócios, aqui, a diversão. Dentre as diversas opções de entretenimento em Nimbasa, a gente tem, por exemplo, os campos de esporte, onde a gente pode enfrentar atletas de futebol, futebol americano, tênis, basquete e beisebol em batalhas Pokémon. É um lugar super bacana para a gente estar upando os Pokémons, já que os atletas têm, sinceramente, Pokémons bastante fortes e também é uma coisa bacana, sabe? Diferente. Então, toda coisa que é diferente, que agrega ao jogo, eu acho que é super válido, assim como essa. E o interessante é que os atletas que a gente enfrenta aqui variam de acordo com os dias, certo? Ou seja, em um dia tu vai enfrentar o cara do futebol americano, em um dia tu vai enfrentar o cara do tênis, varia de acordo com o dia da semana, né, da vida real, obviamente. E inclusive também tem horários que tu não consegue batalhar, porque está tendo jogos, está rolando jogos nos estádios, então tu não pode batalhar. Cara, isso eu achei muito fantástico. Mas sabe, eu tava andando por aqui e eu comecei a prestar atenção nessa música e, cara, que música chiclete, hein? Mas apesar disso, ela não deixa de ser excelente, cara. Eu acho que ela também combina muito bem com o Nimbasa, né? Trazendo essa questão de ser uma música mais alegre. Cara, sinceramente, isso pode parecer nada demais pra muita gente, mas eu considero a trilha sonora de um jogo muito importante pra trazer a imersão que ele quer passar. Então sempre que um jogo tem uma trilha sonora boa, isso é algo completamente positivo. Mas voltando para os entretenimentos de Nimbasa, a gente também tem um metrô de batalha, que funciona basicamente como a Battle Tower em jogos anteriores, como Emerald. Só que aqui, como é um metrô, cada linha de metrô indica um tipo de batalha, e elas são divididas por cores. Então é mais ou menos assim. A linha verde indica as Single Battles, que são batalhas 1v1 simples. A linha verde escura indica as Super Single Battles, que são batalhas 1v1 com a dificuldade aumentada. A linha vermelha indica as Double Battles, que são batalhas em duplas simples. A linha rosa indica as Super Double Battles, ou seja, batalhas em dupla que são mais difíceis. A linha marrom indica um trem para Unveil Town, que é basicamente uma cidade do trem, uma cidade ferroviária em Unova. A linha laranja indica as Multi Battles, que são basicamente Double Battles, onde tu e um amigo conseguem batalhar no Subway, ou seja, não são batalhas em duplas de um só treinador, mas de dois, que pode ser um amigo teu ou um NPC. A linha amarela indica as Super Multi Battles, que é basicamente a anterior, só que com a dificuldade aumentada. E a linha azul claro indica as Wi-Fi Battles, que são batalhas que você pode fazer com amigos pela conexão Wi-Fi dentro do Battle Subway. Super legal ter isso aqui, sabe? Até pra fugir um pouco, né? Porra, trazer a Battle Tower pela terceira vez seguida ia ser complicado. E por ser em Nova York, essa temática de Subway, de metrô, combina muito bem. Ponto extremamente positivo para essa cidade. A gente também tem os musicais Pokémon, né? Que são basicamente os contests dos Pokémon anteriores, só que numa versão mais de musical, que é bacana ter, sabe? Às vezes tu tá enjoado de batalhar normal e quer fazer algo diferente, então acho super válido ter. Eu pessoalmente não
Nunca fiz nenhum contest só no Pokémon Emerald, porque eu acho que lá é muito bacana fazer isso. Mas é uma opção muito boa a ter, né, cara? Qual o problema de ter algo que incrementa para a experiência de todos os usuários? Acho positivo. E a gente também tem, né, para finalizar essa parte de entretenimento de Nimbasa, o parque de diversões de Nimbasa, que basicamente você não pode interagir muito, né, mas a gente tem a roda gigante, que é um ponto interessantíssimo. A gente consegue entrar nela e ter uma animação simplesmente fenomenal, uma cutscene fenomenal dentro desse jogo. E ela também é muito importante para a história do jogo. A gente vai conferir mais tarde nesse documentário o porquê. Enfim, cara, Nimbasa é uma cidade fenomenal que cumpre muito bem o seu papel como cidade do entretenimento. Então, depois de conhecer o campeão da região Alder, que mais tarde seria crucial para a história, e fazer algumas batalhas em um festival, podemos finalmente ir para Drift Veil, a cidade favorita de muita gente que gosta desses jogos, inclusive a minha. Cara, Drift Veil é uma cidade foda, quase impecável, irmão. Até a maneira que tu chega na cidade é foda, mano. Com o Clay abaixando a ponte pra gente poder passar, não tem? E eu não preciso falar nada quanto à trilha sonora dessa cidade. Cara, acho que até quem não joga Pokémon conhece. Essa é sem dúvida a maior banger do Kageyama e eu acho sem sacanagem, talvez seja a música de Pokémon mais famosa de todas, cara. É muito boa, pô. Kageyama ativou o Prime fazendo essa música. E o Clay é um dos líderes de ginásios mais picas desse jogo, irmão. E ele também tem o melhor ginásio do jogo, sem dúvida. Porra, o ginásio de Drift Veil é excelente. Mas agora, falando um pouquinho sobre a cidade, Drift Veil é a maior cidade portuária de Unova. Ela historicamente recebe mercadorias para poder exportar para Unova e outras regiões. E sem dúvidas o principal produto que Drift Veil exporta são vegetais. Tanto é, né, cara, que todo o mercado de produtos naturais que a gente tem em todo Pokémon se localiza nesse jogo em Drift Veil. Então, cara, preciso comprar um Revival Herb. Pô, vai pro Drift Veil, cara. Lá é onde fica o mercado de plantas medicinais em Unova. Justamente por essa ligação da cidade com os vegetais, né, com as plantas para exportação. E mais abaixo na cidade a gente tem o Cold Storage, que é o depósito das mercadorias da cidade, né, antes de serem exportadas, que também se interliga muito bem com a estética da cidade, né, cara? Sabe, cara, a atmosfera dessa cidade é muito braba, cara, muito braba. Ela é uma cidade linda. Eu tô falando de art style mesmo, é uma cidade que é muito bem desenhada, ela é uma cidade muito bonita, a atmosfera dela é excelente, cara, é uma cidade praticamente perfeita. Me parece, sabe, que é uma cidade de pessoas que são muito trabalhadoras, pessoas unidas, pessoas fortes, que trabalham e realmente querem fazer a cidade crescer. Tanto é que isso se reflete muito no jogo 2, né, na sequência Black and White 2. Porque nesse jogo a cidade está muito mais desenvolvida, cara. Tu já vê as construções da cidade muito mais bonitas, muito mais modernas. E tudo isso é reflexo das pessoas da cidade, que são trabalhadoras. Que por sua vez é um reflexo do Clay, né, cara? O Clay é o líder da cidade, ele é realmente a cara dessa cidade. E ele é o Miner King, mano. É um mineradorzão brabo, raiz mesmo, que também é um homem de negócios. E ele realmente é a cara da cidade, ele faz o bagulho acontecer, mano. Então, Drift Veil, uma cidade fantástica dentro de um jogo fantástico. Top 1 pra mim, 01 dessa região, melhor cidade. Cara, próxima parada, Millstratton City. Ela é uma cidade que eu particularmente não gosto tanto, mas eu parei pra destacar ela por um único motivo. Eu não sei porquê, mas a trilha sonora dessa cidade me lembra muito Owen, cara. Eu vou deixar ela tocando aí. Eu não sei se é por causa dos trompetes ou algo assim,
mas sempre que eu escuto ela me lembra muito de Owen. Não sei se vocês também têm esse mesmo sentimento. Agora, na nossa próxima parada, Icylra City. Ah, cara, aqui sim a gente tem vibes, hein? Primeiro que pra chegar aqui, você já tem que passar pelo Twice Mountain, que é um puta de um lugar confuso, mano. É um doideira. Caverna pra cá, caverna pra lá. Mas eu acho, no fim das contas, é um lugar bacana, né? Porque dá um desafio pra você chegar em outra cidade. Depois de você conseguir passar por esse quebra-cabeça, você finalmente consegue chegar em Icylra City. Icylra City. Cara, eu não sei como é que se pronuncia, eu acho que é Icylra. Vai tomar. Ela é uma cidade mais histórica, assim, em Unova, sabe? Ela tem esse aspecto de cidade antiga que passa um respeito, passa uma imponência. Até porque é aqui, cara, que muito da história se desenvolve, né? Porque aqui a gente tem a Dragon Spiral Tower, que é uma torre antiga, onde os lendários Zekrom e Reshiram foram selados após a Guerra de Unova, tá? Spoiler aí da história. E toda a vibe dessa cidade tenta refletir isso, cara, de ser um local histórico mesmo, sabe? As casas, as construções passam essa vibe de serem antigas. O ginásio da cidade é dentro de uma caverna, irmão. Inclusive eu acho que é o esteticamente mais diferente, né, cara, que a gente já viu nesses jogos de Pokémon. A gente também tem os moinhos de vento, sabe, que passam essa vibe de mais antigo, de reconfortar. Enfim, cara, é uma cidade excelente. Excelente mesmo, sabe? Os NPCs, eles contam histórias sobre as lendas que eles ouviram quando eram crianças, então tudo nessa cidade tenta ter essa vibe histórica, essa vibe mais antiga, e eu acho isso fenomenal. E um detalhe muito único de Icylra City são as suas construções que ficam todas em terreno alto, devido às poças de água que ficam lá embaixo, né, no terreno baixo, que são cheias de Pokémon selvagens, então não dá pra montar a casa ali. E outra, no inverno, toda a cidade fica cheia de neve, então é impossível você ter casas de construções ali embaixo. Ah, cara, e a música tema dessa cidade? Outra obra-prima do Kageyama. Essa aqui eu acho que é a que mais combina com a cidade, cara. Porque ela é uma música que tenta passar uma vibe mais medieval, né? Que lembra esse aspecto histórico. Então eu acho que combina super com essa cidade. Cidade 10/10, eu acho que é a minha segunda cidade favorita desse jogo. E já ganchando um ponto muito importante dela, né, que é justamente essa questão do inverno e as construções ficarem no terreno alto, eu queria falar sobre um dos pontos mais interessantes sobre Pokémon Black and White. As estações do ano. As estações do ano nada mais são do que uma mecânica introduzida nessa geração, com a qual fazia com que, dependendo do mês do ano que a gente estivesse, estaria em uma estação diferente dentro do jogo. O que eu quero dizer com isso? Se você estivesse jogando Pokémon Black e Pokémon White em janeiro, maio ou setembro, você jogaria na primavera, dentro do jogo, seria a estação da primavera. Se você estivesse jogando em fevereiro, junho ou outubro, você estaria jogando no verão. Março, julho e novembro, outono, e abril, agosto e dezembro, inverno. E isso foi algo muito interessante, porque essas mudanças climáticas, elas de fato influenciavam na gameplay, na dinâmica de gameplay do jogo. Por exemplo, a estética dos cenários do jogo mudavam, dependendo se era primavera, verão, outono ou inverno. Na primavera a gente tinha um jogo muito mais verde, né, cara? Com cara de primavera mesmo, era muito mais brilhante, sabe? No verão a gente tinha aquele filtro para dar uma sensação de que a luz do sol brilha mais, né? Ou seja, tá mais quente. No outono, toda aquela sensação estética de outono, as árvores laranja, alguns lugares com as folhas, né, de outono caídas no chão. E no inverno, aquela sensação de frio, sabe? De ter um filtro mais gélido no jogo. E não só isso, mas também dentro desse jogo haviam lugares que você só poderia acessar se estivesse em uma determinada
estação do ano. Então, cara, isso era muito influente pro jogo. Porque isso dá uma imersão absurda, cara. Isso é uma imersão absurda. Não tem como ficar mais imersivo do que isso. Pô, dependendo do mês que tu joga, o jogo vai estar de um jeito, dependendo que se tu trocar de mês vai estar em outro. Cara, isso é muito foda. E quanto à parte de tu só poder acessar alguns lugares dependendo da estação do ano, esses lugares tinham alguns matos, alguns matinhos, né, algumas gramas, que tu só poderia encontrar pokémons de uma espécie naquele gramado, naquela estação do ano, cara. Por exemplo, o Bert. O Bert é um pokémon que você pode encontrar em Ixaru City se você estiver no inverno. Tem uma passagem que você passa e você consegue encontrar o Bert, que já é evoluído. Você não precisa pegar um Kabichu. E é só no inverno isso. E, deixando ainda mais claro essa mudança de clima, de estação de ano, a gente tem os pokémons Sawsbuck e Deerling, que a aparência deles muda de acordo com a temporada do ano que a gente está no jogo. Então é assim, durante a primavera, essa vai ser a pelagem do Deerling. Durante o verão, essa vai ser a pelagem do Deerling. Durante o outono, essa vai ser a pelagem do Deerling. E durante o inverno, a pelagem do Deerling vai ser assim. Agora, quanto ao Sawsbuck, o que muda são os chifres dele. Ou seja, na primavera é assim, no verão é assim, no outono é assim e no inverno é assim. Muito bacana isso, cara. É uma pena que esse jogo tu zera rápido, né? Então se tu pegar um Pokémon desse, meio que tu não vai conseguir ver a mudança de aparência dele, a não ser que tu jogue por muito tempo. E é óbvio que as críticas principais a essa mecânica são que tu tem que esperar uma determinada estação do ano para conseguir fazer tal atividade, e eu entendo isso. Mas eu sou completamente a favor desse tipo de mecânica, e eu acho que deveria voltar, não tenho dúvidas disso. É uma das mecânicas que mais traz imersão pro jogador em relação ao jogo. E isso conecta muito, cara. Conecta muito. Eu realmente queria que isso voltasse. Mas voltando agora para falar sobre as cidades e lugares com estética e atmosfera interessantes nesse jogo, a gente tem por último a belíssima Village Bridge. A Village Bridge é uma pequena vila que tu desbloqueia depois que tu zera a campanha principal do jogo. E cara, ela é sem dúvidas nenhuma uma das cidades mais aesthetics em toda a franquia Pokémon. A Village Bridge é um lugar especial, isso é inegável. Antigamente, há mais de 200 anos atrás, as casas dessa vila ficavam às margens do rio, até que um dia o rio inundou e acabou destruindo a morada das pessoas que ali habitavam. Só que essa tragédia não foi capaz de fazer o povo daquele lugar sair de lá. Então o povo se uniu e construiu uma ponte enorme e espaçosa para que pudesse facilitar, né, a passagem para o leste de Unova e, mais importante ainda, para que as casas dos moradores anteriormente destruídas pela inundação pudessem ser reconstruídas em cima da ponte. E assim surgiu a Village Bridge. Consequentemente, o vínculo entre os moradores de Village Bridge ficou ainda mais forte. E isso reflete até os dias de hoje, se a gente for parar para ver os diálogos dos NPCs dentro desse jogo. Uma vez que o cortador de pedras da vila, né, que cuida da ponte, ele é tataraneto de um morador que provavelmente ajudou as pessoas a construírem a vila, a ponte, né, há 200 anos atrás. Só que, se a gente for falar de elo entre os NPCs que moram nessa vila, eu acho que não tem ponto mais alto para a gente falar do que a adição que eles fazem na música tema dessa cidade. E, mano, sem sacanagem, o Kageyama, ele... cara, eu não sei, acho que ele não tava puro quando ele pensou nisso aqui, porque é genial, irmão. Então, chegando na cidade, a música vai estar desse jeito. Nada demais, né? Beleza. Aí se a gente vem aqui pra cima, a gente consegue falar com esse guitarrista aqui. Olha como ele já adiciona pra música. Mas até agora nada demais, né? Então a gente vem aqui e fala com esse mano aqui. Olha como ele adicionou o beatbox pra música. Então a gente vem aqui e fala com o cara da gaita. E olha como já tá diferente.
Já tá maravilhoso, cara, isso aqui. Mas ainda tem como ficar melhor. E agora, falando com esse NPC aqui, prestem atenção nessa maravilha de obra feita pelo Kageyama. Esse jogo é sem dúvidas um dos mais estéticos e com a atmosfera mais sensacional dessa franquia. Se eu quisesse, cara, eu podia ficar aqui 1 hora falando só da estética de um novo. Mas, obviamente, que o intuito desse vídeo não é esse. Então eu tentei destacar aqui os pontos que eu acho mais interessantes quanto a esse assunto. Cara, é realmente uma jornada e tanto. E eu acredito que quanto mais estético e atmosférico, né, um jogo for, mais isso ajuda na experiência do jogador, cara. E eu acho que Pokémon Black and White, né, toda a equipe do Masuda, eles cumpriram muito bem esse papel da imersão com os cenários, né, através das cidades e rotas e vilas desse jogo. Pra mim é 10 de 10, cara. Essa parte desse jogo é 10 de 10, sem dúvida. Um mundo em paz, alicerçado por verdades aparentemente imutáveis. Até que alguém se ergue e questiona tudo que é passado há séculos. 2 mundos, 2 ideias, 2 heróis, 2 dragões. 2 lados opostos que buscam o mesmo propósito. Liberdade ou escravidão, verdade ou ideal, preto ou branco. E por que não tentar unir os 2 lados? Não, nunca é assim. E no fim, quem mais sofre são aqueles sem poder de escolha. Será esse conflito de ideias a ruína de uma crença ou o progresso de uma estrutura centenária? Toda jornada tem um ponto de partida. A nossa? Nuvema Town. E aqui é aquele começo padrão de todo Pokémon, né? Ao lado de 2 amigos, Sharon e Bianca, um estudioso e ambicioso que almeja se tornar um forte treinador, a outra, ainda jovem, não tem muita ideia de seus objetivos, mas quer sim seguir essa jornada para se autodescobrir. Inclusive, esse é uma das histórias secundárias mais interessantes da franquia, né, cara? Onde desde o começo do jogo a gente já vê essa dinâmica de rixa familiar, né? Entre a Bianca e o pai dela. O pai dela, por ser super protetor, acaba que não aceita que a filha parta em uma jornada, né? Óbvio que ela só tem 10, isso é um absurdo total, tá? Mas a Bianca realmente quer viver essa experiência. E ao longo da jornada, essa história vai sendo desenvolvida, né? Depois de conseguirmos nosso companheiro inicial e conhecer a professora Junifer, podemos finalmente seguir adiante para chegar em Akuma Town. Ali, depois de aprendermos um pouquinho sobre centro Pokémon e etc., vimos um grupo de pessoas estranhas na rua, vestidos de cavaleiros medievais. Chegamos perto para ver o que está acontecendo e eis que conhecemos a Team Plasma e pela primeira vez ouvimos sobre seus objetivos.
Representando a Team Plasma no discurso está Ghetsis, que indaga uma dúvida na mente das pessoas. Pokémon e humanos realmente foram feitos para trabalharem juntos e coexistirem? Ou isso foi apenas algo que os humanos definiram? Ou seja, o que ele quer dizer é: será que os Pokémon não são apenas criaturas que nós obrigamos a trabalhar em conjunto conosco? E mais, será que eles estão de acordo com isso? E então, depois do grupo da Team Plasma se desfazer, um treinador misterioso se apresenta a gente. Seu nome é N, e o mesmo afirma poder ouvir os Pokémon. E o bicho já chega estompando, velho. Sharon fala alguma coisa sobre Pokédex e o Oni já fala que para completar ela, ele vai ter que confinar muitos e muitos Pokémon. Enfim, N traz o questionamento novamente. Será que Pokémon são realmente felizes, sendo forçados, entre aspas, a batalhar? E encerra a sua apresentação falando que precisa mudar o mundo, para que assim seus amigos Pokémons possam se tornar seres perfeitos. O engraçado é que já na cidade seguinte, Striaton, a gente vê que eles agem de maneira totalmente hipócrita, já que eles estavam maltratando Pokémons, para que os mesmos fizessem o que era de seu interesse. Nesse caso, eles estavam chutando a Munna, Pokémon que produz um item chamado Dream Mist, e é capaz de alterar as percepções das pessoas através de seus sonhos. E, obviamente, o que eles queriam através desse item era manipular as pessoas, para que assim elas começassem a pensar como eles. Mas antes que essa cachorrada continuasse, a gente entra e consegue parar os maus tratos dos Grunts com a Munna, e mandamos eles embora. Mas é na próxima aparição dos canalhas que a coisa começa a ficar interessante de fato. Quando chegamos em Nacrane City e conhecemos o museu da cidade, Howes, o diretor assistente, nos apresenta o fóssil de um Pokémon tipo dragão em exposição. E também mostra pra gente uma pedra que aparentemente não tem muito significado. Ela só tá em exposição porque é considerada bonita. Eu quero que vocês guardem bem essa pedra, porque ela vai ser muito importante futuramente, né? Já dando um spoiler aqui. Só que o interessante é, depois que a gente derrota a Lenora, a líder de ginásio de Nacrane, descobrimos que minutos antes a Team Plasma invadiu o museu e roubou o fóssil do Pokémon Dragão. Rapidamente a gente decide ir atrás do fóssil, junto da líder Lenora e seu amigo Burke, líder de ginásio de Castelia, que estava a passeio na sua cidade natal. Depois de muita perseguição encontramos os ladrões e logo após recuperamos o fóssil. Gorm, um dos 7 sábios da Team Plasma, aparece. Os 7 sábios são basicamente membros de alto escalão da equipe. E Gorm aparece e revela que o fóssil roubado não tinha importância para eles, porque, segundo as suas pesquisas, o fóssil não tinha ligação com um tal lendário Pokémon Dragão que eles estavam tentando despertar. Seguindo a nossa jornada, finalmente chegamos em Castelia City. E quando a gente estava prestes a enfrentar o Bug, somos surpreendidos com o mesmo nos dizendo que a porra da Team Plasma voltou a encher o saco. Dessa vez, eles sequestraram a Munna da Bianca. E correndo atrás dos membros da Team Plasma, damos de encontro com Ghetsis, acompanhado de Rude e Bronius. Durante o diálogo, Ghetsis começa a contar sobre a lenda do dragão lendário de Unova. E meio que revela suas verdadeiras intenções com todo esse papo de ideais da Team Plasma. Abre aspas. O dragão apareceu diante do herói que buscava os ideais para unir um mundo cheio de pessoas em guerra. O Pokémon compartilhou seu conhecimento e levantou suas presas para quem se pusesse contra ele. O Pokémon e o herói juntos trouxeram a união para o coração de todos na nação. Nós traremos o herói e o Pokémon ao Unova novamente. Fecha aspas. E encerra dizendo que se eles conseguirem conquistar os corações e mentes das pessoas, eles poderiam criar um mundo segundo os ideais da Team Plasma. Ou melhor dizendo, os ideais dele mesmo. Enfim, depois de todo esse diálogo, a gente consegue recuperar o Pokémon da Bianca e temos o passe livre para enfrentar o Bug, assim conquistando a nossa terceira insígnia. Chegando em Nimbasa City e conversando com o N à porta da roda gigante, ele nos convida a entrar e dar uma volta com ele. E durante a volta da roda gigante, ele nos revela que é o líder da Team Plasma e que Ghetsis o convocou para trabalhar com ele. N parece extremamente convencido
de seu objetivo. Ele quer de fato se tornar o treinador Pokémon mais forte, para que assim ele possa libertar os Pokémon. Ele planeja derrotar até mesmo o campeão. E ele profetiza, abre aspas, na Liga Pokémon estaremos frente a frente e você poderá mostrar se é capaz de me parar. Se sua convicção não for forte o bastante, você nunca será capaz de me derrotar. Mais pra frente, tudo isso fará sentido. E o bacana de Nimbasa é que a gente também tem uma cena incrível da Bianca, né, com seu pai, desenvolvendo ali a trama dela. Onde claramente o velho tá correto, eu vou falar isso aqui de novo, ele tá correto em não deixar sua filha de 10 anos sair viajando o mundo sozinha. E quer levar ela de volta pra casa. Só que a líder do ginásio, né, de Nimbasa, a Elesa, aparece e convence o seu pai que, apesar de entender a sua preocupação, ele deve deixar ela ir nessa jornada e descobrir o que quer fazer. E o velho acaba por sair desejando a melhor sorte para ela e pedindo que a gente, né, os protagonistas, cuidássemos, né, e ajudássemos ela nessa jornada. Chegando em Rift Vale, o líder do ginásio da cidade, Clay, nos fala que durante o processo para abaixar a ponte do Rift Vale para que a gente pudesse chegar, alguns membros da Team Plasma que eles haviam capturado fugiram no meio do tumulto. E agora, para que a gente pudesse enfrentar o Clay no ginásio, a gente tinha que procurar esses caras. Depois de uma longa procura pelos vagabundos, rodar a cidade inteira, a gente acha eles dentro da porra de um container de refrigeração de carga, mano. Que porra é essa? E aqui não acontece nada demais, nenhum diálogo que acrescenta muito pra história. A gente só chuta a bunda deles e vamos finalmente enfrentar o Clay e pegar a Quinta Insígnia, né? Ou na verdade não, porque bem na hora que a gente ia entrar no ginásio de Rift Vale, Ghetsis aparece novamente, dessa vez pedindo para que o Clay libertasse os membros da Team Plasma que a gente capturou anteriormente. E o engraçado aqui é que o Clay ele já enfatiza que eles estavam roubando os Pokémons das pessoas, ou seja, acho que nesse ponto tá claro para todo mundo que eles não seguem verdadeiramente esse ideal de libertar os Pokémon, já que eles mesmos maltratam os bichos ao roubá-los de seus treinadores. E o Ghetsis ainda tem a cara de pau de dizer que eles estão apenas libertando os Pokémons de seus treinadores. Enfim, acaba que no fim o Clay devolve, né, os membros da Team Plasma e deixa a gente batalhar contra ele. E aí ao derrotá-lo a gente consegue a Quake Badge e podemos prosseguir na nossa aventura por Nova. Só que antes da gente chegar em Milstratton, a próxima cidade principal, né, a gente tem uma parada muito importante na Shardstone Cave, porque mais uma vez somos surpreendidos pela Team Plasma. Durante a passagem na caverna a gente se reencontra com N, né, cara, que basicamente reafirma, né, os seus objetivos e o seu propósito em libertar os Pokémon. Inclusive tem uma cena de ele encara frente a frente a professora Junifer. E chegando em Milstratton, antes que a gente pudesse enfrentar a líder Skyla, precisamos ajudá-la numa quest, né, pra ajudar um Pokémon doente na Torre Celestial. A Torre Celestial nada mais é do que um cemitério de Pokémons mortos em Unova. E chegando no topo da torre, a gente vê que a Skyla já tinha ajudado o Pokémon ferido e finalmente podemos voltar para o ginásio para enfrentá-la. Depois de derrotarmos, conquistamos finalmente a 6ª insígnia de ginásio. E na hora que a gente estava indo embora do ginásio, novamente a gente encontra com um N, só que dessa vez ele tenta conversar com um de nossos Pokémons para descobrir que tipo de treinador nós somos. Aparentemente essa é uma habilidade que N desenvolveu por estar intrinsecamente ligado com os Pokémons desde muito novo. Ele consegue ouvir o que os Pokémons falam ou pensam. E para a surpresa dele, o nosso Pokémon aparenta gostar muito da gente e está muito feliz sendo um de nossos parceiros. N afirma que se todas as pessoas tivessem a mesma relação que a gente tem com o nosso Pokémon, ele nem mesmo precisaria cumprir o seu objetivo de libertar os Pokémon. E mais interessante, ele também compartilha com a gente um pouco mais sobre o plano da Team Plasma. Ele menciona que eles estão a procurar pela Lightstone e Darkstone, que são pedras especiais que as lendas dizem conter a essência dos 2 Pokémon dragão lendário de Unova. Os dragões aparentemente perderam sua forma física e adormeceram em forma de pedra, e aguardam até hoje a chegada de um herói para que possam despertar. N diz que irá despertar um dos Pokémon lendários e irá se tornar amigo dele. E assim que ele tiver o poder do Pokémon lendário, todos irão ouvi-lo em Unova.
Apesar de que isso não parece ser a maneira como realmente ele quer cumprir esse seu propósito, né? Já que ele sabe que utilizar da força só irá trazer mais dano às pessoas e os pokémons indefesos. Até porque isso também vai aumentar a resistência das pessoas. Ele parte, dizendo que seu coração ficará um pouco partido ao ver que treinadores e pokémons que têm uma boa relação um com o outro terão que ser separados para que ele possa cumprir o seu propósito. Chegando em Icero City, podemos, antes de tudo, estompar o líder de ginásio Bryson e pegar a nossa 7ª insígnia. E saindo do local, encontramos Bianca e Cherry, os quais aparentam estar cada vez mais confusos com os seus futuros. Mas antes que a gente pudesse continuar a conversa, Bryson interrompe ao perceber que a Tríade das Sombras estava apenas aguardando no canto, para que pudesse nos levar a Dragon Spiral Tower, a pedido de Ghetsis, pois N nos aguarda. A Dragon's Power Tower é uma torre centenária de Unova e acredita-se que ela foi erguida antes mesmo da fundação da região. A lenda diz que o lendário Pokémon Dragão aguarda pelo herói que busca pelos ideais no mais alto andar dessa torre. E aparentemente o que aconteceu é que alguns membros da Team Plasma quebraram uma das paredes para que eles pudessem entrar. Rapidamente entramos na torre e depois de muitas batalhas finalmente chegamos ao último andar, para encontrarmos N novamente. Sim, N foi capaz de despertar o lendário Pokémon Dragão, concretizando assim a profecia do herói que busca pelos ideais. Seu nome é Zekrom. Sem perder tempo algum, N afirma que continuará com seu plano: derrotar a Liga Pokémon e se tornar o treinador mais forte de Unova. Se quiser me parar, você também precisará se tornar um herói. Tente conquistar o respeito de Hashman, a contraparte de Zekrom, e venha nos enfrentar, diz N. Ele também nos diz que enxerga um futuro onde a gente vai sim conseguir o respeito de Rashman. E nos diz para procurar a Lightstone, pois é nessa pedra especial que Rashman nos aguarda. Saindo da torre, o campeão Lauder aparece e confirma essa tese. De fato, são 2 Pokémon lendários que existem e ambos têm poder para destruir o mundo. Todos estão aflitos com a possibilidade da Team Plasma também despertar Rashman e monopolizar o poder em suas mãos. Então a gente concorda que o ideal realmente é tentar despertar Rashman antes que a Team Plasma o fizesse. Segundo Alder, o Relic Castle é um possível destino para encontrarmos um Pokémon lendário. Portanto, a gente parte para lá com urgência. Como já era esperado, o local tá cheio de membros da Team Plasma. Então pra gente poder chegar no fim do castelo, a gente precisa enfrentar cada um deles. Mas ao chegarmos lá, encontramos o Ghetsis novamente, que afirma que esse não é o lugar onde a Lightstone se localiza. Só que o interessante desse encontro é que ele fala em alto e bom tom que o N escolheu a gente. E o N quer que a gente encontre o Rashman, para que a gente possa ter essa batalha com ele. A batalha que vai definir o futuro de Unova. E ele também fala na cara do Alder que o N tem certeza que a vitória contra ele é certa. Na cara do campeão, pô. Então, desesperado para tentar impedir que o N ganhasse dele, o Alder se prepara e volta para a liga para batalhar contra ele. Mas antes mesmo que o Alder pudesse voar, a professora Junifer nos liga desesperada, pedindo para que encontrássemos ela no museu de Nacrane. Então, sem entender muito, nosso protagonista e Alder voam para lá o mais rápido possível. E chegando lá, nos encontramos com Bianca, Lenora, Cedric, Junifer e Alder na frente do museu. E a gente descobre que aquela pedra, sim, aquela pedra que a gente viu no começo do jogo, que aparentemente não tinha significado nenhum, é na verdade a Lightstone, onde o lendário Rashman se encontra em forma de pedra, aguardando um herói para despertá-lo. Então agora, finalmente com a Lightstone e o poder do Rashman, podemos parar a Team Plasma e... não tão rápido. Apesar de a gente ter encontrado a Lightstone, a gente ainda não sabe como utilizá-la para poder despertar o Rashman. Então, procurando por ajuda, Alder e Lenora se lembram de uma tal pessoa que mora em Uppelude City. Seu nome é Drayden, o líder de ginásio da cidade, especialista em pokémons do tipo dragão. Talvez ele possa nos ajudar.
e sem perder tempo voamos para lá o mais rápido que conseguirmos. Porém, enquanto a gente atravessava a Tubeline Bridge, que é a passagem para Opelude, novamente a Tríade das Sombras aparece e nos leva ao encontro a Ghetsis, que nos aguardava no meio da ponte. E falando com Ghetsis nesse diálogo, ele revela coisas novas para a gente entender todo o contexto dessa história da Templário. Ele diz que vem educando N desde criança para esse propósito de torná-lo o rei de Unova. E por isso Zekrom o aceitou como herói, pois ele tem um coração realmente puro. E o canalha novamente delira sobre o seu plano maligno de dominar o mundo e ter o monopólio dos Pokémon lendários e afirma que Reshiram não vai acabar nos aceitando como o segundo herói. E chegando em Opelude, novamente a gente vê o Ghetsis, dessa vez sofismando para a população de Opelude, onde ele anuncia que o N concretizou a profecia do herói e faz um apelo à população para que comecem a libertar os seus Pokémons das suas mãos. O cara é realmente maluco, mano. Esse é o vilão mais doido que tem na franquia, isso é louco. Então, finalmente, depois do fim do discurso do Ghetsis, a gente encontra o Drayden acompanhado de sua aprendiz Iris. Depois de explicar para os dois o que está acontecendo, qual é o contexto dessa nossa visita, Alder pede para Drayden e Iris nos contarem tudo o que sabem sobre a lenda dos Pokémon Dragão, e finalmente retorna para a Liga para poder enfrentar o N e proteger o mundo como a gente conhece hoje. Quando a gente adentra a casa de Drayden, ele nos conta tudo que sabe sobre a lenda. Abre aspas. Antigamente existia um único Pokémon lendário dragão, que ao lado de dois heróis gêmeos trouxeram à existência a região de Unova. E naquele tempo as pessoas e os Pokémon eram felizes juntos. Entretanto, em um certo dia, os dois irmãos começaram a discutir sobre qual irmão estava mais certo, o que buscava a verdade ou o que buscava os ideais. E eles se perguntavam em como definir quem era o correto. E eis que o Pokémon dragão que estava sob o comando dos heróis se partiu em dois, Zekrom e Reshiram. Zekrom ficou com o irmão que defendia os ideais e Reshiram com o irmão que defendia a verdade. Zekrom, juntamente do herói que buscava os ideais, procuraram criar um melhor e novo mundo para Unova. Parece que a gente já ouviu esse papinho antes. E Reshiram, juntamente do herói que buscava pela verdade, procuraram criar um mundo bom. Mas a batalha entre os dois parecia interminável, porque os dois anteriormente já tinham sido a mesma criatura, então seus níveis de poder eram muito parecidos, o que apenas os ausariava em batalha. Quando entenderam isso, os irmãos cessaram o conflito ao enxergar que nenhum deles sairia vitorioso da batalha. Entretanto, anos depois, os descendentes desses mesmos heróis começaram a batalhar novamente, causando destruição por toda a Unova, já que o poder de Reshiram e Zekrom eram completamente devastadores. E de repente, eles sumiram. Fecha aspas. E basicamente isso é tudo que o Drayden sabe sobre a história de Zekrom e Reshiram. Infelizmente, ele também não tem conhecimento sobre como a gente deve fazer para despertar o Reshiram da Lightstone. Então a nossa única opção no momento é garantir a 8ª insígnia e ir ao encontro do Herói das Ideais na Liga Pokémon. E é exatamente isso que a gente faz. Após derrotar Drayden em um dos ginásios mais legais de toda a franquia, com essa temática de dragão, a professora Junifer nos encontra fora do ginásio e faz todo aquele discursinho de mãe orgulhosa, sabe? Dizendo que está orgulhosa da nossa evolução e que evoluímos muito desde que saímos de Novema Town. E que não tem arrependimento nenhum em ter nos dado o nosso Pokémon inicial naquele tempo. E ainda nos presenteia com uma Master Ball e nos apresenta o caminho para a Liga. Com todos os Pokémon curados, é hora de finalmente ir para a Liga e enfrentar o N. Só que antes da gente conseguir chegar lá, temos que ter nossa última batalha contra o Cheren, nosso grande rival de Unova. Então agora sim, finalmente podemos entrar na Victory Road rumo à Liga Pokémon. Depois de árduas batalhas e um caminho difícil até o topo, finalmente conseguimos chegar. Então agora é hora de colocar à prova toda essa experiência que a gente acumulou durante essa jornada contra os melhores treinadores do mundo. A Elite Four de Unova é formada por Caitlyn do tipo psíquico, Grizzly do tipo noturno, Shauntail do tipo fantasma e Marshall do tipo lutador. Todos são grandes treinadores, não por acaso eles estão no hall dos mais fortes do continente. Mas depois de duras batalhas, conseguimos finalmente derrotar os 4. Agora é ir atrás de Alder e ver o que decorreu da sua batalha contra o N. E sim, pessoal, o N saiu vitorioso nesse duelo contra o campeão.
Alder simplesmente não foi páreo para o herói dos ideais. E poxa, a gente nem pode culpar muito ele por isso, sabe? Porque o Alder é um campeão que há muito tempo não batalhava como campeão. Porque no passado, Alder sofreu uma grande perda. Ele perdeu seu principal parceiro, o seu Pokémon inicial, Volcarona, para uma doença fatal. A dor em seu coração foi enorme. Como um homem que ama e respeita seus parceiros poderia superar isso do dia para a noite? Em luto e desesperado por alívio, Alder se ausentou do seu posto de campeão e foi vagar por Unova procurando por respostas. Antes dessa fatalidade, Alder era loucamente fissurado em buscar mais e mais força. Só que depois da morte do seu parceiro Volcarona, o semblante de Alder mudou completamente. Se tornou mais maduro, entendendo que força não é tudo. Talvez por essa longa ausência ele não pôde enfrentar N com toda a sua força. Mas o que aconteceu, aconteceu. A realidade atual é essa. N acaba de derrotar o campeão de Unova e aparentemente não há mais obstáculos em seu caminho para a conquista de seus ideais. Treinadores do mundo todo, libertem seus Pokémon. Essa é a ordem de N. Alder, desesperado, tenta mudar a cabeça de N, sem sucesso. Mas, quando menos se esperava, N percebe que a gente conseguiu a Lightstone e que Zekrom estava respondendo à pedra. Só que aquele não era o lugar ideal para que dois dos Pokémons mais fortes já conhecidos se enfrentassem. E de repente, N ordena que seu castelo se levante. Cara, que porra é essa? Do nada surgiu um castelo gigantesco. E porra, mano, essa cena é sensacional, cara. Essa foi uma época, né, que a Game Freak ainda se esforçava. Enfim, dentro do castelo de N é onde tudo será definido. O futuro dos Pokémon e das pessoas, se Reshiram irá nos aceitar como herói da verdade, qual das crenças será predominante? Tudo acaba aqui. Quando entramos no castelo, a gente dá de cara com todos os 7 sábios da Team Plasma. Zinzolin, Ryoko, Rude, Corm, Yalo e Bronius. Eles querem nos parar aqui e agora, para não dar nenhuma margem de erro aos planos da Team Plasma. E mano, na hora que a gente ia começar a batalhar, do nada chega os líderes de ginásio, cara, gerando uma das cenas mais fantásticas desse jogo. E é legal a gente pontuar aqui que nesse jogo, os líderes de ginásio, eles participam de verdade da história, sabe? Porque em outros jogos eles são só treinadores que estão ali pra te dar uma insígnia, mano. Não tem significância na história. Então, os líderes tomam a frente da situação, seguram os 7 sábios e ordenam com que a gente continuasse o nosso dever. Depois de subir nos andares do castelo, na hora que encontraremos N, Ghetsis nos interrompe. E aqui o velho simplesmente perde o filtro e acaba revelando pra gente toda a verdade sobre esse plano de libertação e os caramba 4 que a Team Plasma defende. Tudo isso, na verdade, né, cara, apesar de que isso já era óbvio, mas ele confirma aqui, é que eles apenas querem monopólio dos Pokémons para poder controlar as pessoas. E isso dá ainda mais urgência para nossa batalha contra o N. Porém, ao chegarmos no N, a gente nota que o Reshiram não está respondendo Lightstone. É apenas quando o N chama Zekrom que a nossa Lightstone começa a se mexer.
Petra reage à presença do dragão preto e... Reshiram aparece em uma das cutscenes mais fodas de todos os jogos de Pokémon. O dragão lendário reconhece a gente como herói, o herói da verdade, e pede para que a gente tente o capturar, pois ele está nos testando para ver se a gente realmente persegue a verdade. Então, conseguimos finalmente capturar Reshiram e ele decide que vai nos emprestar a sua força durante essa batalha, porque somos honestos em nossos propósitos e realmente perseguimos a verdade. A batalha começa. Reshiram vs Zekrom. A verdade versus os ideais. A batalha mais importante para o futuro de Unova tem começo. E sim, conseguimos vencer. A nossa verdade foi mais forte que os ideais de N. N parece completamente incrédulo ao ver que perdeu e se questiona se ambos os heróis não poderiam estar certos. Um buscando um mundo onde as pessoas e pokémons possam coabitar. O outro buscando um mundo onde pokémons fossem livres. Talvez um não precisasse ser completamente obsoleto em relação ao outro. Será que a junção das duas vertentes não é o correto? Mas, antes que N pudesse concluir seu pensamento, Ghetsis invade a sala desesperado, completamente alucinado. Sua máscara cai por terra. Ele finalmente revela sua verdadeira face para todo mundo. Humilhando N, o canalha revela que toda essa perseguição do N por ideais foi por conta dele, por conta da lavagem cerebral que ele fez no N quando ele ainda era criança. E no fundo, ele não se importava com o bem-estar dos Pokémon. Tudo isso era fachada para que N conseguisse despertar o Pokémon lendário da antiga lenda, e assim dar o monopólio do poder na mão de Ghetsis, para que ele pudesse ter controle sobre as massas. E ele conseguiria isso, se não fosse pela bondade verdadeira de N. A bondade de N, que nunca tentou levar vantagem em cima da gente, e queria mesmo colocar seus ideais, o qual ele verdadeiramente acreditava, à prova contra o outro Pokémon lendário. Pois N realmente queria os bens dos Pokémon. Ghetsis, ainda completamente alucinado, não desiste de seu plano maligno e nos chama a enfrentá-lo em uma batalha. Nesse ponto ele já não tá mais se importando com nada. Depois que a gente estompa esse otário, ele ainda continua a sua alucinação de louco. Alder pergunta ao N se depois de tudo isso ele ainda acredita que Pokémons e pessoas ainda devem ser separados. E Ghetsis surta de vez, pô. Falando na frente do N que ele não tem valor nenhum e não passa de uma carcaça preparada para cumprir os objetivos do Ghetsis. E que Alder não vai conseguir comover uma aberração sem alma como N. Pô, o cara é realmente satânico, que porra é essa? N parece claramente confuso quando Alder diz que os dois não precisam se rejeitar, apesar de terem argumentos diferentes. Isso é óbvio, né, cara? Ele acabou de ouvir do criador dele, do pai adotivo dele, que ele não tem valor, né? Obviamente, se ele não tiver confuso, acabou tudo. Alder e Cheren levam Ghetsis pra fora da sala. Então, N nos conta que quando ele viu a gente pela primeira vez lá em Accumula Town, ele ouviu o nosso Pokémon inicial dizer que gostava muito da gente. E à medida que N evoluía na jornada, mais e mais ele via pessoas e Pokémon que gostavam um do outro. E foi por isso que ele queria tanto batalhar com a gente de forma justa, de herói para herói, de ideal para ideal, de propósito para propósito.
para poder colocar as suas convicções realmente à prova. Ele entendeu que só conhecer sobre Pokémon não era suficiente. E ele parte. E ele vai embora ao lado de seu Zekrom, buscar por conhecimento para entender de fato o que é ser um treinador e o que é estar nesse mundo. E antes ele finaliza dizendo que a gente deve tornar o nosso sonho realidade. Se há alguém ou nova que pode fazer isso, somos nós. Adeus. Cara, de primeira, analisando os conteúdos e críticas na época, a gente percebe que esse jogo foi bastante elogiado por trazer um jogo de Pokémon fora do padrão que a Game Freak sempre trouxe. Isso porque ela queria, trazer esse rebrand para a franquia e trazer novos fãs, porque ela acreditava que os fãs antigos iriam largar a franquia. Então, teve muitos pontos destacados nas reviews, como por exemplo, o foco maior na história e a importância dos líderes de ginásio na narrativa, diferente de outros jogos. Também um ponto que foi muito marcado foram as melhorias óbvias de software que esse jogo trouxe, explorando todo o potencial do Nintendo DS. E aí a gente vai ter os elementos 3D, as cutscenes mais bem feitas e os sprites do Pokémon se mexendo. Não é nada fora da curva, é um jogo de final de geração, o melhor do hardware, mas ainda assim é uma coisa positiva que a gente tem que pontuar. Também a gente tem o polimento do modo online, cara. O modo online antigamente era muito duro, digamos assim, Ficou muito mais fácil de utilizar ele agora no Pokémon Black and White. E claro, o fato da Pokédex ser composta toda e completamente por Pokémon de Unova. Muitos críticos realmente gostaram desse fato, do jogo te obrigar a usar Pokémons novos e não ter de ficar preso nos de sempre. Inclusive, esse game teve uma nota de 87 no Metacritic, que coloca ele como o segundo jogo de Pokémon que tem a maior nota no Metacritic. Mas o que eu quero dizer com isso? É que sim, esse jogo foi extremamente bem avaliado pela crítica. Porque é um jogo ótimo, cara, não tem o que falar, é um jogo excelente. Ele até recebeu o rótulo, de o jogo Pokémon onde a fórmula alcançou o seu pico de refinamento de alguns críticos. Então foi um jogo muito bem avaliado. Só que tu lembra que eu te falei que eles só esqueceram de combinar esse ponto de rebrand da franquia com a comunidade? Então, Pokémon Black and White é até hoje o jogo de abertura de uma nova região que menos teve vendas, ficando atrás até mesmo de Sword and Shield e Scarlet Violet, que na minha opinião são bostas monumentais. Isso significa que a comunidade desse jogo merece a merda que eles recebem em todo novo lançamento? Provavelmente. Mas o que eu quero destacar aqui, trazendo esses números, é te mostrar que esse jogo não teve o apelo popular que outras gerações antigas tiveram. E eu acredito que o maior causador disso foi porque o Nova realmente foi uma geração muito desconexa, cara. Se a gente for parar pra comparar, sabe? Ela foi a primeira região baseada em uma cidade ou um estado fora do Japão, em Nova York. Ela teve a Pokédex totalmente nova, você só podia capturar Pokémons daquela região. E isso afastou muito daquele público mais velho, porque era muito diferente do que eles conheciam. Só que ao mesmo tempo não teve popularidade suficiente para atrair, para chamar a atenção dos novos públicos. Então esse jogo ele acabou perdendo o hype, tanto é que ele é de fato o jogo de lançamento de geração com menos hype de todos. Infelizmente por isso, cara, a Game Freak eu acho que nunca mais vai tentar coisas novas nesse nível que foi com Black and White, sabe? Porque nessa época eles davam muito mais atenção e carinho ao jogo, ao desenvolvimento dos jogos. Hoje em dia, mesmo que eles tragam coisas novas, tu não vê isso, cara. Tu não vê esse bem-querer no jogo. Porque, quando eles tentaram fazer coisas novas, trazer novos aspectos pra franquia, o jogo vendeu muito pouco. E quando eles fazem a merda de sempre, ou até coisas piores, que nem foi Scarlet Violet, que é um jogo terrível. O jogo vendeu absurdo, é o segundo jogo que mais vendeu em toda a história da franquia. Isso é complicado, cara. Isso basicamente matou a evolução. Como é que uma empresa que tem um foco em lucrar vai deixar de jogar no seguro pra arriscar coisas novas, sendo que quando eles fizeram isso, eles se deram mal? É foda, pô. Aqui eu tenho uma ideia pra mim, e cara, se tu é bom em alguma coisa, em algum momento tu vai ser reconhecido por isso, sabe? E eu acho que isso acontece muito com esse jogo, cara.
Porque depois de 13 anos do lançamento desse jogo, hoje em dia ele é sim muito respeitado e muito aclamado. Hoje em dia ele tem hype. Ou seja, as pessoas não deram bola pra ele quando ele saiu, né, no período de lançamento. Só que ele envelheceu incrivelmente bem, cara. Tanto é que muita gente hoje considera o Nova como a melhor geração. Inclusive eu também considero, tá? E eu acredito que isso tem um motivo. E é, obviamente, a popularização da internet. Porque 2 anos depois do lançamento de Black and White saiu Pokémon X e Y, que foi um jogo que quebrou a bolha, mano. Estourou a bolha. Foi um jogo que alavancou o hype de Pokémon pra patamares nunca antes vistos. Esse jogo sim, cara. Esse jogo sim trouxe uma nova base de fãs pra franquia. Porque foi ali no estouro das gameplays no YouTube, né? Então muita gente acompanhou, cara, Pokémon nessa época. Inclusive, se a gente for pegar aí os canais de gameplay daquela época, né? O Você Se Lembra, Guilherme Oz, toda essa galera, toda essa tropa, os vídeos deles com mais visualizações tem algum vídeo de Pokémon XY no meio, sabe? Porque foi um hype muito grande. E à medida que esses fãs novos foram crescendo, jogando os jogos, eles acabaram descobrindo Pokémon Black and White. E aí, obviamente, deram uma chance pra ele e viram que sim, cara, esse jogo é fantástico, não tem do que reclamar. E essa é a minha tese do porquê que esse jogo, depois de anos, teve o apelo popular que ele merecia ter desde sempre. Porque é muito óbvio que esse jogo é bom, cara. Só tu vê as críticas aí da época, mano. As críticas, todas falavam muito bem do jogo, teve uma nota 87 no Metacritic. Era só uma questão do público saber aproveitar essa obra de arte. Fala, rapaziada, passando aqui no final do vídeo pra agradecer o apoio de cada um que assistiu esse vídeo. Muito obrigado pela tua atenção. Obviamente não é fácil fazer um vídeo desse de 1 hora e pouco de duração. Então eu passei aqui no final do vídeo pra realmente pedir o apoio de vocês e que vocês se inscrevessem no canal, compartilhassem. Porque a pegada do canal vai ser essa, cara. Esse é o primeiro vídeo do canal e a pegada dele vai continuar assim. Postando documentário de jogos que eu admiro, de jogos que eu acho que são uma obra de arte, para poder a gente estar revisitando, né, e vangloriando esse trabalho dos desenvolvedores. Então, eu queria pedir, se tu gostou desse vídeo, cara, realmente se inscreva e principalmente compartilhe com amigos seus que também gostam de jogos, tá certo? Bom, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção. O próximo vídeo do canal provavelmente vai ser sobre GTA V, então fiquem ligados porque em breve deve sair. E, cara, muito obrigado pela atenção. Valeu!